E aí, pessoal, muito boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Cara, mas que tanto de gente bonita, né? Alguns meia boca, né? Mas a maioria, ó, temos aqui a Cindy, Maria Eduarda, Julie. Galera, o assunto continua sendo a nossa ecologia, tá? E eu continuo me baseando na apostila de vocês. Vamos começar a nossa aula. Cadê? Deixa eu ouvir aqui. Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui. Bom, então nós temos aqui a sequência do nosso conteúdo. Aí, agora sim, estamos aqui. Galera do computador, galera do celular, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o assunto de hoje ainda tem a ver com água. Ainda tem a ver com poluição da água. Só que agora a gente está na página 66 e a gente vai até na página 70 e lá na página 66 nós temos eutrofização. Mas antes de começar a falar de eutrofização, tem um texto aí na sua apostila, eu coloquei ele aqui, fui lá no site da apostila de vocês, baixei esse texto lá para mim. Esse texto está na página 66, está bem no alto da página. Aqui, ó, página bem no alto aqui da página. Acompanha comigo. Água potável tende ao esgotamento. A quantidade disponível por habitante caiu 37%, cai em 25 anos. Então, olha a data que foi publicado isso aqui, ó, 1999, 2 de julho de 1999. Água limpa do planeta caminha para assumir o papel que tinha o petróleo. Em 1973, barril de petróleo chegou a custar $80, depois 90, depois 100. Quando chegou à marca de $110, aí começou a surgir outras alternativas ao petróleo, entre elas a produção de motores movidos a etanol, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E, a partir daí, outras jazidas de petróleo foram descobertas, o xisto lá nos Estados Unidos, o petróleo aqui no Brasil, né? A gente já tinha uma Petrobras atuante, e a gente descobre também o pré-sal. De qualquer forma, é o seguinte, o barril de petróleo, naquela época, em 73, ele custava caríssimo, mas o dólar da época era diferente do dólar de hoje, ou seja, na nossa inflação da época, um barril de petróleo custava o equivalente a 45 barris hoje em dia. Então, como o petróleo era valorizado, a gente comparou com a água. Bom, uma commodity em crise, com potencial para lançar a economia mundial no estado de choque. Nem o Brasil, que é um país privilegiado, que tem aí 12% da água doce, vai escapar desse estresse hídrico do planeta. No Brasil, isso foi escrito há 21 anos atrás. No Brasil, a escassez de água não vai se restringir aos grandes centros, como Recife e São Paulo. Já enfrentaram, ou já enfrentam, racionamento sazonal. Nem ao sertão do Nordeste, onde falta uma política de uso sustentável da água. Em 10 anos, o desabastecimento pode atingir São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além da maioria das metrópoles do país. Após 18 anos, quer dizer, essa questão aqui é uma questão de vestibular, e essa questão ela foi colocada em 2017. Então, após 18 anos dessa reportagem, o problema da escassez de água tornou-se realidade para muitas pessoas de várias cidades. Aí tem uma pergunta aqui, né? Pede para você explicar por que o Brasil, mesmo privilegiado quanto aos estoques híbridos, os estoques hídricos, né, enfrenta o problema do esgotamento desse recurso. Bom, você já tem informação suficiente para responder essa pergunta. Eu tenho certeza absoluta que você já tem a resposta até na ponta da língua. Ou seja, nós despejamos
esgoto cru nos nossos córregos. A gente desmata, porque se você não tem uma mata ciliar, uma mata de galeria, você vai fazer com que a evaporação daquele corpo d'água seja muito intensa. Então, existe uma lei que impede que você desmate 50 metros ao lado de cada corpo d'água. Dá uma voltinha aqui nos córregos aqui da região metropolitana de Goiânia. E olha quantos metros de vegetação tem ao lado ali da margem de cada um desses corpos d'água. Então, desmatamento, a poluição da água, que na aula de hoje a gente vai explicar o que é que acontece quando você polui. Então, basicamente, o desperdício. Você vê pessoas aí lavando carros, lavando calçada, lavando ruas, como se... Gente, existe uma política chamada água de reuso. Aqui em Goiânia, por exemplo, a prefeitura ela usa água de reuso para poder aguar os jardins, jardins públicos, nas praças e tudo mais. Então, as pessoas elas podem comprar água de reuso. Um caminhão de água de reuso custa barato, custa em torno de R$60 aí. Então, o que acontece? É uma água que não serve para beber, mas você pode aguar o asfalto, pode lavar carro, você pode lavar a calçada. Em alguns países, existe dois canos fornecendo água para as casas. Um potável, para você beber, e esse potável, ele é tão potável que você pode abrir a torneira onde tem esse cano potável e tomar essa água. A gente vê isso em filme americano. O cara abre a torneira lá e bebe água, aquela água lá é potável. E o outro cano? O outro cano fornece água de reuso, para você aguar a planta, para você lavar, né, áreas comuns da sua casa, para você lavar a sua casa. O que acontece aqui no Brasil? Infelizmente, a gente está, sei lá, há 3 séculos distante dessa realidade. Aqui a gente mal fornece água potável. A água que é, entre aspas, potável, ela sai lá da estação de tratamento. Na hora que ela pega a tubulação, que a tubulação no Brasil, ela é a mesma de 50, 70 anos atrás, quando se usava cano de ferro. E esse cano de ferro, ele enferruja. Depois é que a gente começou a colocar, a gente não substituiu esse encanamento completamente. A gente só vai substituindo à medida que vai dando problema. Então, da água sair lá da adutora, limpa, potável, entrar na tubulação e sair na sua torneira, ela sai com uma qualidade duvidosa. Por isso que todos nós temos o hábito de filtrar a água antes da gente consumir. E quando a gente vê em filme as pessoas abrindo a torneira e tomando aquela água ali, a gente fala, meu Deus, povo porco. Não é que eles são porcos, é que a água deles é bem mais limpa que a nossa. Então, deixa eu explicar o que acontece com a água que a gente usa e não conserva. Tá, deixa eu colocar aqui. Onde comer mais? Bom, então é o seguinte. Voltou. Então é o seguinte. Aqui nós temos o esgoto, que no Brasil, infelizmente, a grande maioria do nosso esgoto, ele é jogado diretamente dentro... Deixa eu diminuir essa foto aqui um pouco, eu não fui cortando, não. Então, esse esgoto, ele é recolhido das residências e, de forma in natura, ele é jogado nos corpos d'água. E na hora que você está jogando esse esgoto dentro dos corpos d'água, rios, córregos, lagos, etc., você tem aqui uma matéria orgânica que é riquíssima em minerais. As nossas fezes, ela é riquíssima em sais minerais. O que acontece? As bactérias anaeróbias, aquelas que não utilizam oxigênio, elas vão entrar e fazer a decomposição. Então, olha só, acompanha a setinha. Esgoto chegou no corpo d'água, as bactérias anaeróbias vão promover a decomposição, e a decomposição não é consumir. Muita gente confunde. Ah, está decompondo, está sumindo com esse material. Não. Eu estou pegando isso aqui, ó,
Estou desmontando essa garrafa aqui. E na hora que aquele material, aquela matéria orgânica é decomposta, vai aumentar a quantidade de nitrogênio e fósforo naquela água. As algas, a maioria das algas, utilizam isso aqui como alimento. O que vai acontecer? Ó, as algas pegam isso e se transformam em uma redução luminescente e, além disso, também uma multiplicação desses organismos. Tem comida, a gente se multiplica. Depois, reduz a luminosidade. Por quê? Essas algas, elas vão se multiplicando e vão formando um tapete em cima daquele corpo d'água. Você olha para aquela água, você está vendo um tapete verde, parece uma grama em cima da água. Beleza? O que acontece quando você reduz a luminosidade? Você mata outras algas outras algas profundas que precisavam de luz para poder fazer fotossíntese. Só que aí tem um detalhe, essas algas que estão morrendo agora são aquelas que colocavam oxigênio dissolvido na água, daquele córrego, daquele rio. Eutrofização acontece principalmente em ambiente que a água é bem calminha, bem tranquila. O que acontece? A gente vai ter o DBO. O que é DBO? DBO é a disponibilização bioquímica do oxigênio. Esse DBO, a gente vai ter uma quantidade muito grande de reações químicas à medida que essas algas vão morrer aqui, porque alguém vai decompor isso aí. E aí essa demanda por oxigênio, é uma demanda que vai fazer essas reações e vai consumir oxigênio. Mais decomposição. E aí? Mais mortalidade dos animais. Cara, a partir do momento que eu não tenho algas para poder fazer fotossíntese e liberar oxigênio na água, porque as algas que estão por cima, elas se reproduzem tão rápido que elas fazem aquele tapete impedindo a entrada de luz. Aí a gente vai ter a falta de oxigênio de novo. Esse oxigênio vai ser gasto em reações químicas e a gente tem mais decomposição. Morre peixe, morrem vegetais que estão naquele córrego ali. Resumindo, o que é eutrofização? Eutrofização é a poluição que chega até um corpo d'água. Geralmente, esse corpo d'água tem que ser um córrego bem lento, ou uma lagoa, né, um lago. E aí, a gente vai ter a multiplicação de algas, por quê? Porque chegou bastante esgoto, as bactérias decompuseram. Que bactérias? Aquelas que não gastam oxigênio, anaeróbia. E aí elas liberaram uma quantidade muito grande de minerais, principalmente nitrogênio e fósforo. E essa quantidade muito grande de minerais, ela faz com que aconteça a multiplicação, principalmente de mais algas que vão tampar, fazer esse tapete aqui. Isso impede a luz, as outras morrem, a gente vai ter mais decomposição, mais consumo de oxigênio, até chegar a um ponto em que a gente tem a eutrofização toda completa. Deixa eu colocar a minha imagem aqui agora. Meninos, eu fiz um resumo aqui para vocês. Eu vou mandar esse slide aqui para o Sérgio hoje à tarde. Tá? Às 3 horas eu tenho aula com o cursinho e depois eu entro e faço a decomposição, mando para vocês. Ou eu faço a decomposição. Acompanha comigo. 10 passos. Despejo de matéria orgânica naquele corpo d'água. A proliferação de bactérias decompositoras que são aeróbias. Depois, maior oferta de sais minerais. A proliferação de algas da superfície. Morte das algas mais profundas, porque a superfície ficou lacrada, o sol não entra, não tem fotossíntese, as algas mais profundas morrem. Aumento da população dos decompositores. Quanto mais oferta de matéria para decomposição, maior a multiplicação dessas bactérias. E essas bactérias, infelizmente, elas são aeróbias. Depois, redução na taxa de oxigênio. Lógico, a gente vai ter reação química, a gente vai ter o DBO acontecendo. Morte dos aeróbios, por quê? Porque a gente não tem mais oxigênio. Quem é que morre? Peixes e outros animais. Decomposição anaeróbia. A gente vai ter aquelas bactérias que não utilizam oxigênio que vão decompor essa matéria orgânica aí.
produção de resíduos tóxicos, como esse H2S, que é o hidróxido de enxofre, ou é o gás sulfídrico, né? Fica mais fácil para você. Bom, a partir do momento que acontece eutrofização, a gente vai ter essa paisagem aqui. Observa a foto. Nós temos do lado de cá a foto da mesma represa sem eutrofização, e do lado de cá a gente tem a foto da represa com eutrofização. Galera, eu vou imaginar uma coisa aqui. Olhando de cima, parece que está até brilhando. Ah, é só um pouquinho de alga lá em cima. O que é isso? Olha só, quando você desce e você pega isso com a mão. Gente, parece areia misturada com água. Olha só para isso. Então, esse problema da eutrofização, ele acontece em córregos, em represas. Por exemplo, a gente tem uma represa para fazer o tratamento da água para virar água potável. Bom, se eu pego uma água limpinha para tratar, a gente vai filtrar essa água, colocar alumínio, colocar um pouco de cloro e vai mandar ela para casa das pessoas. Agora, você fazer essa lama aqui virar água potável, você vai gastar 100, 200, 300 vezes mais do que você gastaria para mandar essa água limpa aqui, do lado de cá. Então, eutrofização é um processo extremamente complexo, e esse processo acontece por quê? Porque as pessoas vão fazendo ligações clandestinas, inclusive acontece também ligações oficiais. Esse é o ponto. Você não faz ideia da quantidade de shopping que tem na região metropolitana de Goiânia e que escolheram a dedo o local desse shopping para poder ficar fácil de descartar o esgoto ali. Por que você acha que o shopping Flamboyant está lá naquela região do Jardim Goiás? Porque nós temos um córrego Cascavel que passa bem ali naquela baixada da Avenida Jamel Cecílio. Então, fica fácil, eu posso fazer a tubulação lá de cima e jogar todo o detrito. E o Goiânia Shopping? O que você acha que ele fica ali perto do Vaca Brava? Tem um córrego que foi represado para fazer o lago do Vaca Brava, e esse córrego ele passa por trás do Goiânia Shopping e já leva todo o detrito ali. Então, os condomínios fechados, se você começar a analisar, todos eles estão em locais estrategicamente colocados próximo de córregos. Temos uma pergunta aqui. Adoro pergunta, porque geralmente a pergunta aprofunda a aula. O passeio... Isso, o passeio... Olha o nome, Passeio das Águas. Você não precisa falar nada, né? O próprio nome do shopping já é uma legenda. Então, meninos e meninas, é isso que eu falo para vocês. É uma situação em que a gente acha que isso é um recurso que não vai acabar mais. Ah, córrego? Córrego foi feito para levar lixo, para levar esgoto. Infelizmente, isso não é verdade. Se você pesquisar fotografias de Goiânia, você vai perceber que o Rio Meia Ponte ele já foi usado para lazer. Tem um clube, o Clube Antônio Ferreira Pacheco, se eu não me engano, ele é o clube do SESI. Ele fica às margens do Meia Ponte e ele era utilizado, ao invés de ter uma piscina lá, até tinha uma piscina, mas tinha um trampolim que dava para dentro do rio, tinha lá uma margem do rio, toda um bosque lá cheio de água, a pessoa fazia piquenique ali, tomava banho naquele rio, que era um rio limpo. Quando foi isso? Há 200 anos atrás? Não. Isso há mais ou menos 50 anos atrás. Pergunta para as pessoas da sua família que têm a idade igual a minha, mais ou menos, faixa de 55, 60 anos. Você vai ter noção disso, alguém vai te contar que é verdade. Então, nós temos aqui a água com... Mas qual que é o prejuízo disso? Bom, isso aqui que você está vendo, olha, eu fiz questão de deixar a legenda dessa foto aqui. Peixes mortos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Gente, para quem não ligou o nome ao lugar, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela é uma lagoa urbana, ela fica no meio do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver, perguntas? O meu avô falava que ia lá com os amigos. Falei para vocês. Gente, olha,
Era um rio limpíssimo, água mais límpida do que água de piscina. Isso foi agora. Gente, o avô dessa menina deve ter na faixa da minha idade, 60 e poucos anos. Eu estou com 59, mas entre 59 e 65, 66 anos é muito próximo. Essas pessoas iam. Não sei se alguém já ouviu falar de Lago das Rosas, fica aqui na Avenida Anhanguera. Ali até hoje ainda tem um trampolim de cimento ainda. A galera ia lá para final de semana para poder banhar naquela. Ali passava um córrego de águas limpíssimas e a galera tomava banho. Era uma piscina pública. Era uma piscina represada, assim como você faz uma represa de um córrego e tem um volume maior de água. Então, isso aqui que você está vendo nessa foto, cara, Lagoa Rodrigo de Freitas. É uma casa ao lado dessa lagoa, um prédio. Imagina você o Parque Flamboyant. A Lagoa Rodrigo de Freitas, imagina o status de você morar ao lado do Parque Flamboyant. Multiplica esse status por 100. É o status de você morar em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa lagoa, ela recebe água do mar e também recebe água doce, que vem das suas minas ali. E aí, o que acontece? A galera que mora em volta da lagoa, isso aqui que você está vendo é uma tubulação de esgoto, despejando esgoto na lagoa. O que acontece, e tem muito hotel ali na beira da lagoa, o que acontece é que quando chega final de ano, quando chega carnaval, aumenta a população das pessoas ali nos hotéis do Rio de Janeiro e uma quantidade muito grande de esgoto vai ser jogado lá na lagoa e a gente vai ter a mortandade de toneladas de peixe. Olha essa foto aqui. Tem uma foto aqui que mostra a paisagem da lagoa. Olha para isso. Olha a paisagem da lagoa. Olha a paisagem dentro da lagoa. Cara, toneladas de peixes. Agora, o que eu encabulo é o seguinte. Estava vendo um vídeo ontem sobre extermínio de cidades, extermínio de civilizações. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma ilha chamada Ilha de Páscoa. É onde tem aqueles bonecão aquelas esculturas enormes lá, que aquele pessoal com a bocona assim. Aquele que no filme do museu mascava um chiclete lá. Então, essas esculturas enormes na Ilha de Páscoa, durante muito tempo o pessoal achou que tinham sido esculpidas por extraterrestres e tal, mas não, elas foram esculpidas pela população da ilha. E na hora que a população foi pegar as esculturas e levar lá para a ponta da ilha para colocar, o objetivo era espantar quem estava chegando com aquelas carrancas ali. Então, eles usaram tronco de árvores para poder ir enrolando as estátuas em cima até colocar. São várias estátuas ali. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Vamos lá, fala, velho. Isso, de perto elas são fantásticas, maiores ainda. A Rebeca. Você já foi lá, Rebeca? Rebeca já deve ter ido, né? Deixa eu ver aqui. Isso, a Rebeca foi lá. Galera, o que aconteceu naquela ilha? Naquela ilha foi assim, ó. A gente tinha um monte de árvores, uma floresta, tomava quase toda a ilha. A galera começou a desmatar à medida que a população foi crescendo, porque tinha muita comida na ilha. Comida, assim, natural. Você tinha frutos, você tinha muitos animais. E aí a galera caçava e pescava, e à medida que a população foi crescendo, eles desmatavam para poder usar a árvore para fazer canoa, usava a árvore para fazer casas, cabanas e tal. Só que aí, à medida que o tempo foi passando, a floresta foi diminuindo, até que acabou a floresta. E aí não tinha mais comida, porque os animais eles vão embora junto com a floresta. Os animais precisam do habitat para poder reproduzir. O que aconteceu? Na Ilha de Páscoa começou o canibalismo. Não tinha comida, a galera começou a matar uns aos outros para comer.
Até que chegou um momento em que quem sobreviveu envelheceu e acabou. A população da Ilha de Páscoa foi extinta. Eles têm pesquisa de cemitérios lá, mostra assim que houve canibalismo, ossos desmembrados, porque depois de comer as pessoas lá, literalmente eles pegavam e jogavam os ossos, o resto ali, dentro daquelas valas comuns. Assim como a gente, por exemplo, pega uma galinha lá e se você vai comer uma galinha caipira, você pega os ossos dela, depois joga fora ali. Então, o que acontece? Qual é o moral da história? Será que eles eram tão burros assim que eles não perceberam que a floresta estava acabando? Tá, tem um psicólogo que ele chega à seguinte conclusão. Existe uma espécie de doença coletiva chamada amnésia de paisagem. O que é isso, amnésia de paisagem? É quando você vê uma paisagem se degradando aos poucos e você parece que a paisagem nova, na sua cabeça, substitui a antiga. Então, por exemplo, você vê a floresta amazônica hoje. Você pega um avião, vai lá, sobrevoa, aí você volta. Daqui 10 anos você vai lá, sobrevoa, ela está menor. Mas parece que na sua cabeça a floresta era só aquilo mesmo. Quem está lá, quem vê a destruição, pode até ainda guardar uma paisagem antiga. Os moradores, quem estava desmatando ali, percebia que a floresta estava acabando. Mas as pessoas que estavam ali convivendo no dia a dia, as crianças, os velhos, para eles a floresta era sempre aquilo. Até que a última árvore caiu, o calor aumentou, os animais foram embora e a comida acabou. Então, o que acontece com a eutrofização é a mesma coisa. Todo ano a gente tem a mortandade de uma quantidade enorme de peixes, e essa quantidade enorme de peixes, parece que as pessoas olham para a lagoa, vê esse mundo de peixe, fica chocado, ou vê na televisão, sei lá, e aí depois de algum tempo olha para a lagoa, tá água azulzinha, bonitinha, parece que aquele peixe foi uma miragem. Amnésia de paisagem. Só que a gente está literalmente acabando com os nossos cursos d'água. Por quê? Porque, velho, isso é muito grave. Mas, além da eutrofização, a gente tem mais dois problemas. Vamos colocar isso para vocês aqui. Só diminuir aqui um pouquinho. Para isso. Então, olha só. Nós temos fertilizantes inorgânicos. O que é isso? Eu posso pegar estrume, cocô de vaca, e posso deixar aquilo lá ficar fermentando e pegar um pouco de humus de minhoca também, e posso misturar com um pouco de terra, e aquilo vira uma terra preta fértil que eu posso ir lá e adubar. Só que isso funciona quando você tem uma pequena horta. Mas quando você tem uma grande quantidade de terra para plantar, não dá tempo de fazer isso. Não dá tempo de você pegar o cocô daquele tanto de vaca que vai precisar, fazer uma fermentação, até que daria. Só que é muito mais barato, muito mais fácil comprar um fertilizante que foi produzido, um fertilizante sintético que foi produzido numa indústria e jogar aquilo no chão. Qual é a função do fertilizante? É você fornecer, colocar no solo os minerais que a planta vai precisar para crescer. Só que eles vão colocar muito mais fertilizante do que a planta usa. Por isso que a gente fala que os fertilizantes inorgânicos eles são largamente empregados. E depois, o excesso que foi jogado ali, porque se tivesse um agrônomo, e se quem tivesse lá na fazenda tivesse consciência ecológica e colocasse a quantidade que precisa, a gente não teria esse problema. Mas aí o excesso que a planta não usou vai ser arrastado pelas chuvas, e esses fertilizantes, adivinha, eles têm os mesmos minerais que aparecem quando o processo de eutrofização está em curso. Então, lá, o esgoto entra e ainda demora um tempo para bactérias decompositoras quebrar essa molécula orgânica para liberar o mineral. Aqui não. Aqui a gente já tem o mineral prontinho. Isso vai para um curso d'água pelas chuvas. Defensivos agrícolas, ou seja, coisas para matar mato, para matar pragas, aditivos
solventes e outros produtos sintéticos não são degradados. E aí, o que vai acontecer? Isso vai acumulando nos animais, nos peixes, que você um dia vai comer e vai receber isso tudo aqui. Metade disso aqui é cancerígeno. Então a gente está... eu não vou comer carne vermelha porque eles põem hormônio. Eu não vou comer galinha porque recebe antibiótico. Eu não vou comer peixe que eu pesco. Aí você está pescando isso aqui. Galera, quando a gente vê os comerciais enaltecendo o agronegócio, cara, o que está acontecendo com o agronegócio brasileiro é o que aconteceu lá na Ilha de Páscoa. Sabe quando o pessoal foi derrubando a floresta lá e quando acabou a floresta não tinha mais comida? Esse agronegócio aqui, ou você vai irrigar esse negócio, e para você irrigar, você vai fazer o quê? Você vai pegar água de rios. A irrigação consome muito mais do que a necessidade humana. Olha, lavagem de carro, lavagem de irrigação consome muito mais do que o que a gente precisa para beber, tomar banho, fazer comida. O que acontece? Os rios brasileiros, como é que eles são abastecidos? Tem a nascente, a gente vai lá e desmata a nascente, ela seca. E aí, mas para ter nascente tem que ter chuva. E essa chuva, ela vai para o solo, ela enche o aquífero, a hora que o aquífero está lotado, está derramando, ele começa a brotar numa nascente. Mas para ele brotar nessa nascente, para essa nascente descer e virar um rio, tem que ter uma cobertura vegetal. Mata ciliar e mata de galeria. A mata de galeria é aquela mata que acompanha o curso d'água. Se não tiver, a nascente brota e essa água evapora. Só que o que a gente está fazendo? Da onde vem a chuva? Não, a gente pode tirar água do aquífero. Tá, se tirar água do aquífero, é igual uma caixa d'água, uma hora ele seca. Vai demorar vários anos. Vai, sei lá, 1 milhão de anos, mas um dia ele seca. E aí? E aí que a nossa fábrica de chuva natural chama-se floresta. Nós tínhamos duas aqui no Brasil. Nós tínhamos a floresta Mata Atlântica e nós tínhamos a floresta amazônica. A gente tirou 93% da Mata Atlântica. O que sobrou, 7%, a gente ainda está tentando. O atual ministro, ele autorizou desmatamento na Mata Atlântica. E a justiça entrou e está tentando reverter essa situação. Então, meninos e meninas, a hora que você ouvir falar da força do agro brasileiro, o agro que é pop, o agro que é tech, lembra que esse agro que é pop, esse agro que é tech, ele produz muito mais para exportação do que para o consumo. Velho, a gente está exportando a floresta amazônica, porque a gente está desmatando para abrir fronteira agrícola ou fronteira pecuária. Só que daqui a pouco, quando a gente não tiver floresta, a gente não vai ter chuva. Quando a gente não tiver floresta, não tiver chuva, a gente não vai ter rios. Se a gente não tiver floresta, não tiver chuva, não tiver rios, a gente vai furar poço artesiano e vai acabar com os aquíferos. Vai demorar? Vai. Eu vou estar aqui para ver? Não. Você vai estar aqui para ver? Não. Mas os nossos descendentes, eles vão estar aqui para ver um momento em que não vai ter água mais no aquífero. E naquele momento que a gente estiver tirando água do aquífero para poder consumir, você vai ver o preço de um copo de água. Tem um texto na internet que chama-se, se eu não me engano, Carta Escrita em 2080 ou 2050, não sei. É uma ficção. É uma carta escrita no futuro, tem ela em forma de vídeo no YouTube, tem ela em forma de carta mesmo para você ler. É uma senhora, uma mulher mais velha, ela explica para as netas, né, que estão totalmente incrédulas, fala que quando ela era criança chovia, ela teve que explicar que chuva era água caindo do céu e ninguém acreditava, e ela explicava também que a gente podia tomar quantos banhos quisesse por dia. Ela fala também que a gente, lá naquele futuro, o banho é tomado com óleo. Sabe quando você pega assim, alguém na sua casa deve fazer limpeza dos vidros aí. Aquele limpa-vidros, metade dele é óleo. Deixa eu usar uma linguagem mais sofisticada. Metade dele é
lipídio. Outra metade é álcool, e álcool acaba sendo também um tipo de lipídio lá. O que acontece? Quando você passa o álcool em algum local, ele limpa, ele mata. O que acontece? Lá naquele futuro, eles usam óleo de amêndoa, óleos vegetais para poder fazer a limpeza, para tomar um banho. Cada pessoa tem direito a um copo, 100 ml de água por dia. E as doenças de rins, a pessoa mais velha naquele futuro lá é essa mulher que está contando, e ela tem acho que 40 anos. Porque sem água, você não vive, velho. Você pode até viver algum tempo sem comida direito. Você vai ficar desnutrido e tudo, mas você continua vivo. Mas sem água é uma semana de prazo, aí você está começando a ter insuficiência renal e outros problemas. Então, o que acontece é isso. A força do agro brasileiro, sabe, essa vontade de ser fazendeiro, essa vontade de ter muita terra, essa vontade de economizar, pôr no fogo ali no pasto, para poder, entre aspas, limpar o pasto, a gente viu, tem imagem de satélite que mostra que o incêndio no Pantanal foi um incêndio de uma fazenda que saiu fora do controle e pegou fogo no Pantanal quase todo. A gente tem 12% do Pantanal queimado hoje. Então, meninos e meninas, esse é o momento da gente começar a pensar um pouquinho nessas coisas. O outro grande problema são os plásticos. Os plásticos é o símbolo da cultura ocidental. Seu celular é feito de plástico. Se você usa óculos, ele é feito de plástico. Se você está tomando água numa squeeze aí, plástico. Se o seu pai tem um carro, quase 40% do carro do seu pai é algum tipo de polímero. O plástico, ele causa uma poluição que dura séculos. Se eu pegar essa garrafinha aqui e jogar fora, daqui 2, 3 séculos ela está aí no meio ambiente ainda. A aula está terminando nesse minuto, é o minuto final. Obrigado pela atenção de vocês. A gente volta a falar mais sobre isso. Foi um prazer dar aula para vocês. Bora almoçar? Tchau.